Aleluia. Sentem-se, irmãos, por favor. Tomem os seus assentos. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Tem bastante gente atrasada ainda, né, que ficou preso na estrada por causa do acidente, mas faz parte, né? Faz parte. Tá bom também. Não posso falar nada porque eu sempre chego atrasado, né? Hoje que a gente chegou adiantado. Hoje a estrada estava limpinha, a gente chegou 6 horas da tarde hoje. A gente costuma chegar às 7h30, né? Chegou 1h30 antes, né? Veja que benção. E Deus é bom, né? Queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24, por favor. Mateus 17, 24. Se você está sem a Bíblia, você vai acompanhar aqui conosco. Mas já aconteceu situação ali em São João Batista, que a gente veio para a Santa Ceia e a gente chegou na hora de servir a ceia. Saiu de Guaratuba 3 horas da tarde e chegamos 9 horas da noite em São João Batista, né? Deus é bom, né? Deus é bom. Ficar quase 6 horas parado na estrada não é fácil, né? Estrada é difícil. Aí tá bom também. Glória a Deus. Mateus capítulo 17, verso 24. A epígrafe do texto é: Jesus paga o tributo. A Bíblia diz assim, ó: E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, 27, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebranta, Senhor, nosso coração, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse imposto, ele era cobrado uma vez por ano de todas as pessoas que frequentavam o templo. Todos os judeus tinham que pagar esse valor, era um valor até que pequeno, meio que simbólico, para a manutenção do templo. Se fazia essa oferta anual, todo ano dava-se esse imposto, que não tinha nada a ver com o dízimo, com a oferta, era o imposto que o templo cobrava de todo mundo. E muita gente acha que Jesus, ele quebrava as regras, mas ele nunca quebrou, pelo contrário. Ele sempre manteve as regras, ele sempre fez as coisas da maneira correta e do jeito certo, para que não gerasse escândalo. Veja como é importante a gente observar a palavra de Deus, porque ele diz que os filhos, eles têm a liberdade de não fazer muitas coisas, que aqueles que não são filhos têm que fazer. Mas, se nós deixarmos de fazer algumas coisas que os outros imaginam ou pensam que nós temos a obrigação de fazer, a gente vai gerar escândalo. E escandalizando os caras, a gente peca. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar com o nosso comportamento, cuidar com as coisas que a gente faz, a maneira que a gente fala, o que a gente come, o que a gente bebe. Não porque é pecado, porque nós em Cristo temos liberdade, mas porque as pessoas vão olhar você fazendo aquilo e vão pecar, porque eles vão julgar você. Eles vão julgar você. E quando você dá margem para eles julgarem você, você, bem ou mal, está fazendo os caras pecar. E aí você peca também. Então,
a gente olha a carta aos Romanos, coloca para nós, Gabriel, capítulo 14, verso 1. Eu acho que ele explana isso aí muito bem, para a gente puxar aqui um braço. Romanos 14, 1 diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come. Agora volta no 1 de novo, Gabriel, para você entender o contexto. Ora, quanto ao que está enfermo na... Então, quem tem não está forte na sua fé, veja o que o apóstolo Paulo está falando. Ele acha, por exemplo, que tem coisa que você não pode comer. Por que ele acha isso? Porque ele está doente na sua... Veja, o texto é muito claro sobre isso. Tá? Então, ali, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Pode ir no 2. Então, quando a gente recebe, muitas vezes, a gente recebe um amigo, a gente recebe uma pessoa em casa, vamos dar um exemplo aqui, e você faz uma lasanha. Pode ser uma lasanha? Quem gosta de lasanha? Todo mundo gosta. Eu gosto só se for de carne, bolonhesa. Se for outra eu não curto, mas de carne eu gosto. Você chama o cara para jantar na tua casa, você faz uma lasanha. Aí para comer a lasanha você serve um vinho tinto. Bem gostoso. Vinho velho, de preferência. E aí o cara veio de uma outra, ele é crente de uma outra igreja, só que você não sabe. A pessoa é teu amigo de trabalho, você não sabe, você põe um vinho e serve um pouquinho de vinho para cada um. E o cara olha para você falando: desculpa, eu não bebo porque eu sou crente. Já passou por isso? Daí você olha para ele e diz assim: tá, mas o que tem a ver você ser crente e beber? Está escrito na Bíblia que beber é pecado? Tá, claro que tá. Crente não bebe. Eu pergunto para você, você vai discutir com ele ou você vai pegar a taça de vinho e dar uma Coca-Cola para o cara para ele não encher mais teu saco? O que você vai fazer? Porque a fé dele está doente. E não adianta você discutir. E você tem que aprender isso. Você tem que aprender. No livro de Tito, ele diz que a discussão a respeito da palavra não é boa e você não deve discutir. Porque você só vai criar contenda, gerar confusão e você não vai mudar a fé daquele cara. Porque ele acredita nisso, independente do que a Bíblia diz, irmão. Vocês não viram aí aquele padre lá da madrugada, o padre Gilson? Quem viu ele no Instagram falando sobre a Bíblia? Quem viu? Vocês não viram ele falando sobre a Bíblia? Eu falei para todo mundo, as pessoas disseram assim: nossa, pastor, mas você está apoiando um padre? Eu falei: cara, eu estou apoiando ele politicamente, é uma coisa. A gente está falando sobre direito de expressão, sobre liberdade de expressão, não estamos falando sobre religião, nem teologia. Então eu apoio ele na questão de que eu acho que ele está certo, eu concordo, tenho o mesmo pensamento, em função da nossa liberdade de expressão, ponto. Agora, a teologia daí é outra conversa. Então, o que ele disse na sua pregação? E ele é uma pessoa muito conhecida, você sabe que ele fez a live aí da Páscoa da Igreja Católica com 4 milhões de pessoas de madrugada. É um fenômeno, cara, extraordinário. Aí o que ele disse? Ele disse assim: você vai conversar com crente? O que o evangélico fala? Está na Bíblia? Tudo ele fala para você: está na Bíblia, está na Bíblia. Ele pregando, ele disse: mas tem muita coisa que nós ensinamos que não está na Bíblia. O texto está lá, é só você procurar, você vai achar. Ele disse: porque quando o apóstolo João escreveu que muitas coisas, olha o que o diabo faz. Muitas coisas que Jesus fez não foram escritas, porque se fosse se escrever todas as coisas que Jesus havia feito, não caberiam em um monte de livros. Está escrito isso na Bíblia. Então eles se utilizam dessa para dizer que a adoração a Maria não está na Bíblia, mas é de Deus. Por exemplo, que a adoração aos santos não está na Bíblia, mas é de Deus. E que a ação de Deus está acima da palavra de Deus, e que nós devemos seguir a igreja e não a Bíblia. Ele falou isso claramente. E todo mundo achou o máximo. Foi essa semana isso.
Mas eu pergunto para você, quanto tempo nós vivemos lá enganado? Quanto tempo nós vivemos lá? Você não pode cuspir no prato que você comeu a vida inteira, né? Sim ou não? Não pode, você está sendo injusto. Quando eu conheci Jesus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não conheci Jesus na Igreja Evangélica. Eu conheci lá. É o meu testemunho de vida. Eu já disse para vocês, eu fui católico, apostólico romano, e fui fazer um curso bíblico dentro da Igreja Católica, com um padre que dava o curso às quintas-feiras à noite, e eu comecei a estudar a Bíblia, e toda quinta-feira tinha um grupo de amigos, a gente começou a estudar a Bíblia, todo mundo, eu ímpio de marré, tinha vindo da macumba, era macumbeiro a vida inteira, com a minha mãe, com todo mundo sendo de macumba, meu pai espírita, eu comecei na Igreja Católica, achei legal, ganhei uma Bíblia Ave Maria, essa é a minha história de conversão, irmão. E aí a gente começou a estudar a Bíblia, estudar, chegou uma hora que a gente foi estudar o livro de Êxodo, os 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. E aí nós começamos a estudar o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, lendo a Bíblia com os amigos ali, dando risada, fazendo piada. Porque vocês sabem o jeito que o pastor é hoje aqui, você imagina como eu era lá, né? Zoeiro. Tudo brincava, tudo fazia piada. E aí quando eu li o primeiro mandamento que diz assim, ó, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagens de escultura, semelhante a homens, pássaros que voam, animais que andam sobre a terra, ou peixes que andam debaixo da água. Eu sou o Senhor teu Deus zeloso e tenho ciúmes. Não há outro. Está escrito isso na Bíblia. E eu li aquele negócio ali, irmão, e me deu um... Sabe quando você dá uma coisa? Eu não sei se você tem isso aí, ou se sou eu que sou meio dramático, eu não sei, mas me deu uma coisa assim, irmão. Eu falei, nossa, mãe, mas como assim esse negócio está escrito na Bíblia? E aí eu perguntei para o padre, eu falei, ô padre, o negócio é o seguinte, o senhor tem que explicar esse negócio aqui para mim. Como é que está escrito uma coisa e a gente faz outra? Porque se está escrito que só o Senhor tem que adorar, como é que eu vou na novena? Rezar para Nossa Senhora. Eu perguntei, eu estou dando testemunho para vocês. Estou falando mal de ninguém. Ele deu uma risadinha assim e falou, isso aí a gente discute outro dia. E não me contou. E aquele negócio ficou me incomodando. Era uma quinta-feira. Passou sexta, sábado, o padre Clares, que era o padre da minha paróquia, foi na minha casa tomar café, eu ajudava ele. Ele passava na minha casa. Ele é um querido, ele. E eu ia com ele na casa dos doentes, levar ceia e orar, ia fazer as coisas. E eu ia ajudar ele, ia com ele na casa das pessoas idosas do meu bairro e tal. E depois ele gostava de vir na minha casa, com a pastora Shirley, naquele tempo, né? Muito tempo atrás, ela gostava muito de fazer empadão, essas coisas, né? Ela faz muitos anos que ela não faz, mas naquele tempo ela fazia. E daí ele adorava ir lá em casa tomar café, porque a pastora Shirley fazia um café top de linha. E daí ele sentava e a gente comendo e dando risada, brincando. Ele um amor de pessoa, amo ele em Jesus Cristo. Uma pessoa extraordinária, o padre Clarence. Ele era de Bangladesh. Ele era bem moreninho, com o dente bem branquinho assim, né? Não era negro, era aquele marronzinho, marrom bombom que a gente fala, né? Um queridinho ele. E aí a gente comeu, conversamos, brincamos, fomos fazer as visitas, voltamos, comemos, conversamos, brincamos. Falei, padre, eu preciso que você explique o negócio para mim, que senão eu vou ficar doente. Ele falou, irmão Sandro, o que aconteceu? Eu falei, pelo amor de Jesus, a gente fez um negócio, expliquei para ele. Eu falei, eu vi esse texto aqui. Quando eu peguei o texto, mostrei para ele, falei, o senhor tem que explicar isso aqui para mim, padre. Que negócio que é esse aqui que está escrito aqui? Ele sabe o que ele fez? Ele olhou para mim, deu uma risadona, ele tinha uma risada... Ele é queridíssimo, né? Aqueles dentão branco dele assim, ele riu. Ele falou, irmão Sandro, você sabe o que foi que aconteceu? Por que você está tão nervoso com isso? Eu disse, o quê? Ele falou, Deus abriu seus olhos. Escute isso, irmão. Deus abriu seus olhos para a sua palavra. E eu falei, tá, e o que eu faço agora? Ele falou, não faz nada. Continue lendo a Bíblia, estudando, se empenhando, se esforçando, que um dia você vai ser um grande pastor evangélico. Profeta, irmão. O bichinho era profeta.
Então quem foi que abriu os meus olhos? O Espírito? Através da sua? Como é que o nosso presidente fala? Conhecerás a verdade? Libertou ou não libertou? O que é a verdade? A palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a verdade liberta a gente. Do que a verdade liberta? Da a mentira, irmão. Então, quem está andando na mentira, quando você se depara com a verdade, não tem como você mentir. Vou te dar um outro exemplo prático do que eu estou te falando. Teve o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, né? Aí apareceu a foto das pessoas e disseram assim, 2.100.000 pessoas no show da Lady Gaga. Daí eles colocaram a foto do evento do Bolsonaro. Tinha mais gente, mas do Bolsonaro tinha 100.000. E a foto do Bolsonaro é no mesmo lugar, irmão. Mesminho lugar, tinha mais gente lá para trás. Da Lady Gaga tinha menos. Aí os caras falaram, como é que você vai atropelar a matemática, irmão? Então, o que você aprende com isso? Que tem gente que mente demais. Então, nós que estamos recebendo a exposição da palavra de Deus, não pode deixar lá, Gabriel, em Romanos, lá, por favor, que eu quero terminar esse raciocínio. Então, a gente tem que entender que tem muita gente que tem a sua fé doente, que não adianta você falar. Mas quando a pessoa tem o seu coração apto, vai no 2, Gabriel, tem o seu coração apto, ele disse, porque um crê que de tudo se pode, mas o adventista não diz que você não pode comer carne de porco? Sim ou não? É pecado? Não fala que você não pode comer camarão porque ele é primo da barata? Quem gosta de barata? Mas do primo da barata você gosta? Sim ou não? Você acha ruim os caras não comer camarão? Você acha ruim? Eu não acho. Porque quanto menos eles comer, mais sobra, menor o preço, mais nós comemos, irmão. Deixa os caras que não comem. Né? Olha lá, um crê que de tudo pode comer. E outro que é fraco, come o quê? Nunca ofereça salada para mim, você já sabe, né? Eu for comer na sua casa salada, eu tô fora, já estou avisando você. Eu sou movido a proteína, não sei vocês, né? Eu, salada, estou fora. Olha o 3. O que come, não despreze o que não. E o que não come, não julgue o que. Porque Deus o recebeu por seu. Olha o 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. 5. Um faz diferença entre dia e... Quem é que diz que você tem que guardar o sábado? O adventista. Ele diz que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Um faz diferença entre dia e dia. Eu pergunto para você, qual é a diferença para você de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Para a gente que trabalha. Nenhuma, irmão. Você tem que trabalhar, você trabalha todo dia. Você vai levantar domingo e não vai tirar leite da vaca, vai deixar ela gritando lá porque é domingo. Para de gritar aí que hoje é domingo. Você faz isso? Não, irmão. Não. Você vai deixar a roupa no varal, que vai chover, é domingo, você fala, não, hoje é domingo, eu não vou deixar a roupa aqui. Você faz isso? Não. Por quê? Porque é tua obrigação, você tem que fazer isso todo dia. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os... Quem é que julga iguais todos os dias? Nós. Qual dia é o dia de adorar Jesus? É domingo? Mas hoje não é quarta-feira? Qual é a diferença de quarta e domingo? Então veja que ele fala de nós, e aqui você me perdoe a redundância, e deles. Nós e eles. Olha, preste atenção, irmão. Que ele dá um exemplo de quem faz as coisas da maneira correta e de quem faz as coisas da maneira errada. É muito claro esse texto, e você deveria ler esse texto com calma depois e aprender bem ele. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria... Então você tem que... A Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é o quê? Pecado. Tudo que você faz sem fé é pecado. Sabia disso? Porque você não pode ficar vacilando. Eu vou no culto quarta-feira, mas hoje não é sábado.
Não é sábado, o dia santo do Senhor? Irmão, se você não tem fé, fica em casa. Não sei se vocês já viram o pastor respondendo quando alguém na live pergunta assim: pastor, mas o que eu faço? Pago o meu aluguel ou devolvo o meu dízimo? Se você já viu o pastor responder, você já sabe o que eu respondo, né? Paga o aluguel. Paga o aluguel. Toda vez que o teu coração estiver em dúvida, não faça nada. Porque sem fé, você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer. Sem fé, é pecado, irmão. Então, se você não tem fé para fazer qualquer coisa para Jesus, não faça nada. Porque é melhor você não fazer do que fazer o troço, que não vai ter valor absolutamente nenhum para Jesus, porque você está fazendo absolutamente sem fé e você não está seguro naquilo que você está fazendo. 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então faz diferença o que você come, se você come ou você não come? Não. Faz diferença o de que dia que você está na igreja, que você não está na igreja? Faz diferença? Não. Não faz. Porque se você vai na igreja na segunda, na quinta, no sábado, no domingo, você está indo para adorar a Deus. Então não importa que dia que você está indo. Se você come um frango e dá graças a Deus, é bênção. Se você come um pão seco e dá graças a Deus, é bênção também. Então se você está comendo, se você está jejuando, você está fazendo para Jesus. E quando você entender e aprender isso, você vai parar de sofrer por uma série de coisas. Que as pessoas olham para você por causa do vinho e falam: credo, irmão, você é crente, toma vinho? Nossa, mas você é crente e fica tomando cerveja? E vou dizer, esses dias até uma pessoa, eu falei para o Gabriel, a gente foi no mercado segunda? Segunda, você está mais perdido que eu, Gabriel. Segunda-feira a gente foi no Sans, lá em Joinville. Eu chamei o Gabriel e a Carla para ir no Sans comigo, pastoreando o dentista, para mim não ir sozinho, eles foram comigo. E o Gabriel é bebezinho, né? E gosta de coisa colorida. Aí ele foi lá e pegou um Gatorade azul. Eu falei: cara, você acabou de fazer uma cirurgia para tirar as pedras do teu rim, você vai beber esse troço aí? Daí ele olhou com aquela cara para mim. Eu exortei ele, né, irmão? Tem obrigação, né? Eu exortei ele. Eu falei: você sabia que o Gatorade foi proibido a sua venda e consumo em toda a Europa e os Estados Unidos? Tem muita gente que nem sabe, né? Por causa do corante que deixa ele colorido, que é extremamente cancerígeno. Sabia? E não vende mais Gatorade, que ele é uma marca mundial, né? Nem nos Estados Unidos nem na Europa. Por causa do corante. Que causa câncer e é um veneno o troço. Eu falei para ele. Ele falou: nossa, pastor, eu não sabia. Aí, olha o pastor que ele tem, né? Aí eu peguei um negócio de cerveja sem álcool. Eu falei: ó, leva esse aqui para você tomar. Esse aqui é bom, esse aí é ruim. Porque eu não sei se vocês sabem, a maioria das pessoas não sabe disso, que a cerveja sem álcool, na Europa, nos Estados Unidos, ela é isotônico. A maioria das pessoas não sabe disso. Porque a cerveja é um alimento. Não é nem classificada como bebida. A cerveja que faz mal para você é a que tem álcool. Essa faz mal porque o álcool faz mal. Mas a que não tem álcool, ela é uma bebida extraordinária, que dá de 100 a 0 na Coca-Cola, em qualquer outra coisa que você vai beber. Claro, melhora a água, mas ninguém toma água, né? Tem alguém que toma água aí? Manda uma, duas... Não, irmão. Ah, irmão, eu quero ir comer na casa de vocês e ver um copo d'água na hora do almoço no prato de vocês. Eu duvido. Eu vi tu com aquela coquinha chegando ali, Larissa. Eu vi. Então Coca-Cola é ruim, refrigerante é ruim. A gente sabe disso, a gente bebe, mas é ruim, né? Mas a cerveja sem álcool, ele é, na Alemanha, é considerado isotônico. Então por quê? Porque ele tem fibra, porque ele tem leveduras, né?
Porque ele é um alimento muito bom, faz bem para o teu intestino, enfim, tem uma série de funcionalidades. E quem manja um pouco mais dos paranauês sabe o que o pastor está falando. Quem tem cirurgia bariátrica como eu, por exemplo, não pode tomar mais que 2 cervejas sem álcool porque dá dor de barriga. A quantidade de fibra que ela tem. Então, para quem tem problema de intestino, prisão de ventre, a cerveja sem álcool é extraordinária, é um alimento sensacional, né, que faz teu intestino funcionar, enfim. Não estou, né? Vocês que sabem que você bebe, eu só estou te dando aqui um feedback a respeito disso. Então, quando nós fazemos as coisas para Jesus, e você tem convicção naquilo que você está fazendo, você não tem problema. Porque primeiro você tem conhecimento da verdade. Você conhece a palavra de Deus e você sabe que aquilo não é pecado. Que o reino do céu não é feito nem de comida e nem de bebida. Vocês sabem disso muito bem. Eu estou sempre aqui ensinando e falando isso para vocês. Né? Agora, se você quer ter uma boa saúde, você tem que cuidar com o que você bebe e com o que você come. Porque você sabe que os nossos avós morreram com quantos anos? O meu avô morreu com 103 e a minha avó com 107. Eu espero não ir tão longe. E acho que não vou, né? Acho que não vou. Mas enfim, né? Porque o estresse, né? Porque lá no sítio não tinha estresse, né? O estresse que a gente vive todo dia. Mas enfim. Mas os caras comiam banha de porco, que todo mundo fala que é veneno. Comia só açúcar, não tinha adoçante. Tudo era doce. Tomava leite de vaca, gordo, que hoje os caras falam que você não pode tomar. O Lei Ribeiro não fala, cara, não toma leite que é veneno. Que mané é veneno, irmão? Que mané é veneno? A gente é mamífero, irmão, não esquece. Carnívoro. Você sabia que o único alimento que tem o pH compatível com o nosso corpo é a carne? Você sabia disso? Que o único alimento que tem o mesmo pH do nosso corpo, que é feito para nós, é a carne? E a maioria das pessoas fala, eu não como carne que faz mal. Por quê? Não conhece a verdade. Eu estou exemplificando dentro da tua vida como muita gente vive enganado porque ouve televisão, irmão. Porque ouve as propagandas. Não é? Você sabe por que você come aveia? Quem sabe? Quem come aveia e gosta de comer aveia? É natureba. Você sabe por que você come aveia? Porque um milionário comprou uma fábrica nos Estados Unidos em 1920 bola, que se chamava Quaker. E a empresa estava falindo porque ninguém comia aveia. Porque a aveia sempre foi alimento para engordar cavalo. É, irmão. Um alimento para engordar o cavalo. Você não sabia disso? Aí o que o cara fez? Contratou um excelente profissional de mídia, criou uma propaganda dizendo que a aveia era o troço mais saudável do mundo. E começou a passar na televisão. Aí o povo olhava aquilo e falou, nossa! E começou a comer aveia. Olha o tamanho dos americanos hoje, a média. Se eu te contar a história do bacon, você vai ficar de cara. É a mesma coisa. Um milionário comprou uma empresa que vendia bacon. E começou a cair a venda do bacon nos Estados Unidos, 1940, perto da guerra, depois da Segunda Guerra. E aí eles criaram uma propaganda extraordinária, dizendo que a proteína era o melhor alimento do mundo e que de manhã cedo você tinha que comer proteína. Daí passava um cara na frigideira fritando o quê? Bacon. E o que aconteceu? Efeito manada se chama isso. Todo mundo começou a comer e tá. Porque o pão faz mal. Então, quanto tempo que as pessoas estão sendo enganadas pela televisão? Daí os caras começaram a morrer com 50 anos, irmão. Pergunta se o meu avô, a minha avó comia aveia alguma vez. Eles nem veia, eles davam para os cavalos. Comia carne de porco, frango com polenta. Irmão, churrasco. Eu não sei se vocês acostumaram aqui a comer farinha com leite. Vocês foram criados aqui na farinha com leite, não? Aqui tem uns italianos aí, né? Farinha de milho branca, com leite e goiabada picadinha no meio. Quem comeu isso aí, criança? Tem uns aí só. Isso é comida italiana, irmão.
Aí era pobre, não tinha dinheiro para comprar doce. Né? Comia minha avó fazia goiabada, marmelada. E aí a gente cortava os pedacinhos, pegava aquela farinha branca de milho com biju, né? Com aquele leite gordo que tinha tirado da vaca agora. Glória. Ah, irmão, numa cumbuca assim, porque nós não comia pouco, né? Era uma cumbuquinha e ó. E os caras vivendo até os 100 anos, irmão. Comendo carne de porco frita na banha. Agora o sal era diferente. O sal, você pegava o sal da vaca, que é o sal mineral, que é aquelas pedras grandes, colocava numa tina, que a tina você sabe que é uma bacia de madeira, escavada na madeira, na cozinha, e colocava aquelas pedras ali. E ela ia derretendo e ficava uma água meio salgada. Na hora de salgar, pegava uma colher. Era esse sal que comia. O sal que tem 13 minerais. Não é esse que você compra no mercado, que não tem nenhum. Não tem nenhum. Porque você compra o sal do mercado que custa R$1, que é lixo. Porque todos os minerais que tem no sal, eles tiraram e estão vendendo nas dragezinhas para você aí, ó. Magnésio isso, magnésio aqui. Tirou do sal que você está comprando a R$1. Por isso que quando você vai comprar um sal integral, ele custa R$8 o quilo. Você fala, nossa, que caro. Não é isso que você fala? Vou comprar esse de 1. Daí você vai comprar o produto lá que custa R$90, que é aquele quilo de sal que você não quis pagar 8. E por que você faz isso? Porque você foi enganado pela televisão, irmão. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu quero que você entenda que a verdade, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, na maioria das vezes não é. Então, muitas vezes nós estamos deixando de fazer coisas que são boas para a nossa vida por causa dos outros, irmão. Porque os outros falam, porque os outros acham que aquilo é errado. E você tem uma vida restrita em uma série de questões, uma série de coisas que você não faz, porque senão os outros vão dizer que você está endemoniado. Não é? Imagina se você for no sítio lá e ver o pastor andando com 3 oitão na cinta, com a pistola do outro lado. Você vai falar que o pastor está endemoniado, andando armado até os dentes aí no sítio. Se você chegar no final da tarde, então, que nós montamos alvo e estamos dando tiro lá, você fica enlouquecido. Não é? Porque os outros acham. As pessoas falam, mas pastor, onde é que já se viu um pastor usar arma? Eu falei, mas onde é que está escrito na Bíblia que é pecado? A Bíblia diz que eu não devo matar as pessoas. Não diz que eu não devo usar arma. E tem uma distância bem comprida entre uma coisa e outra. Ou não é? Não é isso? Qual é a diferença? Eu não ando armado, só lá no sítio. Que a minha documentação só me permite ter lá. E em função de ameaças de morte que eu tenho sofrido, vocês sabem disso, e principalmente lá, porque a gente teve alguns problemas lá, né? Teve que representar na polícia algumas pessoas que invadiram a nossa terra, tem uma série de problemas, caçando e fazendo outras coisas que a gente pegou lá. Deu rolo, o cara ameaçou a gente, enfim, né? Então a gente tem que andar no mato é mato, né? Tem que andar armado para resguardar a nossa vida. Mas eu pergunto para você, qual é a diferença de eu andar armado e de eu contratar um segurança armado para andar comigo? Qual é a diferença? E tem um monte de gente aí falando que arma não pode, mas o cara tem 3 seguranças armados lá dele. Você viu que os deputados estão votando uma lei para que os seguranças do presidente Lula não andem armados mais? Porque ele está falando que arma não pode, mas por que os seguranças dele estão tudo armados? Então eles pregam uma coisa para você, mas eles vivem. Isso chama-se o quê? Hipocrisia. Então eu estou te dando exemplos da nossa vida cotidiana para mostrar para você que a nossa vida com Deus deveria ser diferente. Porque nós temos liberdade com o Senhor. Nós somos livres diante de Deus para fazer aquilo que a gente acha que deve. E o Senhor não está preocupado, irmão, que você pratique como pastor um esporte e seja atirador. Deus não está preocupado com isso. Não está preocupado, irmão. Deus está preocupado que você não minta. Deus está preocupado que você não adultere. Deus está preocupado que você não tenha amante. Deus está preocupado que você não roube, que você não engane, que você não ande sem santidade. Deus está preocupado com pecados que vão levar você para o inferno.
E não com ações da tua vida que estão dentro, limitadas ou delimitadas pelo teu livre-arbítrio, que você pode ou não fazer dependendo do que você acha. Então a gente precisa aprender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Quer vivamos, quer morramos, a gente é de Jesus e a gente faz as coisas para Deus. Você não faz as coisas para dar satisfação para ninguém. Ninguém, irmão. Você vai deixar de comprar um carro bonito que você quer porque você acha que os outros não vão gostar? É isso aí? Vai deixar de comprar um brinco bonito que você viu? Nossa, que brinco lindo, as irmãs. Fala, mas eu não vou pôr esse brinco, senão eu vou chegar na igreja, e o pastor Israel vai dizer que o meu brinco não é de Jesus. Que Jesus falou que usar brinco é pecado. Tem coisas que são absurdas. Quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, sabe o que ele manda de presente para ela? Brincos. Brincos. Pendentes. Sovelas. O que coloca aqui? Ó? Aqui. O que põe aqui hoje? Como é que é? Mas os caras não falam que é do diabo isso? Sim ou não? E se eu falar para você que Abraão mandou para sua nora isso, para ela usar, o que você fala para mim? O que você fala para mim? Que os brincos que ele mandou para a moça, como é que era o nome da moça mesmo, da mulher do Isaac? É que era? Raquel? É isso? Era Raquel? Tiago, ajuda aí. Vocês não sabem também? Rebeca ou era Raquel? Rebeca? Rebeca. Eu não lembro, por isso eu estou perguntando. Tem coisa que eu não lembro, né? Eu não lembro. Então o que ele mandou ela levar para ela? Mandou para ela braceletes. Está na Bíblia isso. Braceletes. Como é que é o nome desse negócio que põe aqui? Não é colar, é outro nome que fala. Pingentes. Um troço com pingente. Brincos e sovelas. É só você pesquisar o que era uma sovela. As mulheres judeias ou judias, eu não sei qual que é a palavra correta, né? Elas se utilizavam e colocavam ouro. O cabelo delas era frisadão, assim, tipo dessa irmãzinha que está aqui, ó. Nesse estilo aqui, o cabelo das meninas é dessa corzinha aí, ó. Assim, a característica da mulher hebreia, né? E com o olho verde, mas com um amarelado, assim, que eu não sei como seria, uma cor de mel, assim, mas amarelado não é. E pro escuro. O judeu ele tem as mulheres, né? Essa tonalidade, os meninos também, essa tonalidade de olho, assim, do pastor, que é mais branco, para um mais escuro, assim, até chegar num castanho escuro. E elas colocavam, então, coisas no seu cabelo assim, daí colocavam umas coisinhas de ouro, assim, enroladinho. Não sei como é que é o nome desse troço, sei como é que chama isso. Um fiozinho de ouro. Hoje tem essas gurias que faz Rastafari, né? Aquele negócio de fio assim. Tipo aquilo, só que era ouro, né? E daí prendia aqui no cabelo. E fazia um negocinho assim. E daí elas ficavam com uns... Bonito esse negócio aí, né? O que você acha? Não é bonito isso aí? Isso é caro, né? Mas fica legal, né? Eu acho que deve ser. Eu nunca vi, mas tá na Bíblia isso, né? Que eu estou contando para vocês. Eu nunca vi, mas devia ficar bonito. Inclusive, Ezequiel disse que a beleza das mulheres não seja o frisado dos seus cabelos. Ele diz isso. Porque eles faziam esses cachos para colocar os fiozinhos de ouro, né? Para ficar mais bonita, claro, né? Mas que a beleza dela não deveria ser isso, e sim o seu coração, né? É disso que a Bíblia está falando. Ele nunca disse que elas não deveriam usar essas joias e essas coisas. Mas hoje, quando você vê pessoas aí da igreja, né? Você vê o cara dizendo que não pode usar brinco porque é pecado. Então significa que Abraão mandou sua nora pecar. Se o que o cara está falando é verdade. Então quando a gente olha hoje as coisas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, agora pode voltar um texto lá, Gabriel, por favor. À luz da palavra de Deus, a gente vai ver hoje os caras aí que... Ai, Jesus. Que não pagam as coisas aí, né?
Tem bastante gente que não paga, não gosta de pagar as coisas, né? E daí quando você não paga as coisas, porque ele fala, mas eu sou crente, eu não tenho que pagar isso. Eu sou crente, eu não tenho que fazer isso. Né? Não sou obrigado. Mas olha o que Jesus disse sobre você cumprir com as suas obrigações. Não se preocupe que eu não vou pedir oferta para você, dinheiro, nada disso, tá? Esquenta a cabeça. Não é disso que eu estou falando. Ok? Eu estou falando sobre você cumprir com as tuas obrigações. Então Jesus cumpriu com as suas obrigações no templo. Era uma obrigação do judeu devolver esse imposto. E Jesus disse, olha, eu não preciso pagar porque eu sou dono desse troço aí. É isso que ele está falando. Eu sou dono do templo, o templo é meu, eu sou o Senhor. Eu não preciso pagar imposto para os caras. Ele disse, mas, para que os caras não fiquem falando, porque são tudo falador, né? Porque a maioria dos crentes é falador, não é? Sai lá fora, o irmão sai com um carro bonito e fala, nossa, viu o carro do irmão? Nossa, o sapato da irmã. Como é que é o tipo de um sapato caro? Como é que é? De mulher? Scarpa? É? Esses dias a pastora deu uma aleijada no pastor, né, pastor? Aí fomos no shopping para comprar o presente do Dia das Mães. Nem chegou ainda, né, o bendito. Mas eu já, semana passada, já fui obrigado a comprar. Já. E aí a gente foi numa loja. Ela falou, eu queria tanto comprar uma bota. Eu falei, não, tá bom, compra aí. Pode comprar o que você quiser. Ela falou, achei uma coisa mais linda. Eu fui pagar R$1.600. Eu falei, porra. Falei, não tinha uma mais barata? Ela falou, eu não valho isso? Você faz isso com seu marido também? Faz? Essas gurias, pô, é maldade isso aí, né, irmão? Eu não valho isso para você? Você vai falar o quê, daí, irmão? Não, quantas vezes eu posso pagar no cartão de crédito? Parcela, paga e vamos embora, né? Não é isso aí? Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazer aquilo que a gente quiser, mas tudo tem um preço. Algumas coisas são caras, outras são mais baratas, mas tudo você vai pagar na sua vida. Para você aprender a dar valor nas coisas, para você aprender a não desperdiçar as coisas, para você aprender a valorizar o teu trabalho, o teu tempo, o quanto você estudou, o quanto você se empenhou, o quanto você fez para que você chegasse naquele lugar. E você precisa aprender, porque se você não der valor a você mesmo, ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Você tem que aprender a valorizar tudo que você tem, tudo que Deus te dá. Tudo que você ganha de Jesus é importante. Eu me lembro uma vez, eu tinha um passarinho, canário belga, que eu gostava dele demais. Eu fui criador de passarinho. Quando eu me converti, eu criava passarinho, belga, canário belga. Eu gostava demais. Aí comprava o pintacilgo, que é aquele passarinho amarelo e verde, assim, cruzava com a fêmea do canário e fazia pintagol. É um passarinho né, mudado geneticamente, eu ia falar transgênero, eu ia falar errado, né? Lembra que não é viado. Ele ia mudado geneticamente, né? Ele canta pra caramba, é bem legal. E eu tinha um canarinho que eu gostava demais dele. E ele amanheceu, não sei por que a patinha quebrada. Quebradinha assim, soltinha. Nossa, me deu uma dó. Falei, Jesus amado. Aí, de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Peguei um palito de fósforo, quebrei, coloquei no negocinho, peguei uma fita. Fiz uma talinha para encaixei ali o melhor que eu pude, coloquei uma fitinha. Eu tinha recém me convertido. E eu falei, eu não vou incomodar Jesus, orar para o meu passarinho, né? Fazia pouquinho tempo que eu estava indo na igreja, tinha começado. Coloquei ele na gaiolinha, ele ficou ali meio manquitola, mas eu falei, vai colar, né, o pezinho dele e tal. Eu fui na igreja no outro dia e Deus usou uma pessoa para falar comigo. Ele falou assim, por que você acha que as coisas que são importantes para você não são importantes para mim? Mudou a minha vida aquilo. E eu aprendi isso com Jesus. Então, tudo que é importante para você, irmão, é importante para Deus. E você precisa entender o valor que você tem diante de Deus, o quanto o Senhor ama você, o quanto Ele te quer bem, o quanto Ele quer que você se sinta bem.
que você viva com alegria, que você viva plenamente a sua vida. Então não ache que você é um fardo para Deus. Muita gente pensa isso. Fala, eu não vou ficar orando para ficar incomodando o Senhor, eu já peço tanta coisa, e daí a minha vida está uma tribulação, eu já nem oro mais porque eu não quero ficar incomodando o Senhor. Mas você está errado. O Senhor, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer abençoar você, Ele quer fazer as coisas na sua vida para que você se sinta bem, para que você se sinta realizado, para que você esteja feliz, para que você caminhe com Ele com alegria. Como é que você vai caminhar com alegria se o teu bichinho que você gosta, que você ama tanto, está lá doente, ferrado? E com uma oração sua, Jesus poderia curar ele. Mas você não ora porque você acha que, né, não, mas eu não vou fazer porque... Como assim, irmão? Como assim? Você deve fazer. Você deve. Irmão, eu oro até pelas minhas plantas. Verdade. Eu oro pelas minhas plantas, irmão. Eu oro, irmão. Eu tinha um pé de pitanga lá na minha casa que estava meio feio. Eu adoro pitanga, né? Adoro pitanga. Uma das coisas que eu mais gosto. E ele dá umas pitangonas assim, ó. Coisa mais linda, doce pra caramba. E ele estava meio ruinzinho. Fui lá, falei, Jesus, o meu pé. Eu fiquei de joelhinho do lado do meu pé. Peguei no tronquinho dele. Bem embaixo. E fiquei uns 5 minutos orando lá. Repreendi praga. Repreendi toda a seta do diabo contra o meu pé de pitanga. O espírito da... Como é que é aquele bichinho que fura a madeira? Da broca. Repreendi o espírito da broca. Se tivesse alguma broca ali que ela fosse queimada em nome de Jesus. Repreendi toda a ação na terra microbiótica que estivesse atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento da minha planta. Fiquei uns 5 minutos orando. Você... Pergunta para a pastora Shirley para você ver. Tá, irmão, ele tampou a câmera. Eu tenho uma câmera de segurança. Ele cresceu tanto em 1 ano que ele já tampou a câmera. E a Manuela veio e falou, pai, vai ter que cortar esse pé aqui, porque olha aí, ó, tampou a câmera. Com o moço, com o serrote já. Eu falei, se pôr o pé, a mão no meu pé, o pau vai torar aqui. Mas e a câmera? Eu falei, arranca a câmera. Arranca, põe lá, ó. Falei pro cara da câmera. Ele ficou me olhando, falei, tô mandando você, põe lá, tira daqui, põe lá. Se você pôr a mão no meu pé de pitanga, eu mato você. Tô orando, faz 1 ano para esse troço, agora aquela cheia de flor que vai dar fruto, você vai cortar. Só para tua cabeça mesmo. Te arrancou a câmera e põe lá. Ah, mas vai ficar um ponto cego. Eu falei, o problema é meu, não é seu. Põe lá. Você tem que cuidar das coisas que Jesus te dá. Você tem que aprender a cuidar das coisas que Jesus te dá. Porque Jesus dá coisa para você, daí vem outro e fala assim, nossa, esse troço aí, já que sai fora. Você não vai dar nada. Você não vai dar certo. Isso aí não vai acontecer. E você, mané, porque vai boi de piranha, né? Eu estou contando aí do começo, eu estou falando a mesma coisa. Massa de manobra. Aí você escuta o diabo, a voz do povo e a voz de Deus, fala, é verdade, vou jogar isso aí fora. Perdeu a benção. Perdeu o pé de pitanga que Jesus te deu. Deixou o cara ir lá e cortar para ficar a câmera no lugar do pé. Aí você vai tomar suco da câmera depois? Escute o que eu estou te falando. Você sabe que eu não estou falando nem de pitanga e nem de câmera. Você já entendeu o que eu estou falando para você, né? Você tem que aprender a cuidar e preservar as coisas que Jesus dá para você, irmão. E não deixar o diabo vir roubar a tua bênção. Com desculpinhas esfarrapadas. Tirar a tua alegria, irmão. Você tem que perseverar nas coisas que o Senhor dá para você. Perseverar nas coisas que o Senhor está falando para você. Mesmo que todo mundo diga que é loucura. Que todo mundo diga que não é, mas não é bem assim. Irmão, a opinião dos outros que se dane. Você tem que... O importante é o que você, o teu relacionamento com Jesus. Que o resto do time fala é problema de cada um. Cada um, eu estou te mostrando na Bíblia aqui, que cada um tem a sua opinião e cada um tem a sua maneira de ver as coisas diante de Deus. E cada um vai se acertar com Deus. Não é problema teu e nem dos outros. Agora, se você deixar o teu coração ser movido em função do que os outros pensam, do que os outros acham, aí, irmão, aí vai ficar difícil de Deus abençoar você. Vai ficar difícil de Deus abençoar você. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro legal, que foi uma Mitsubishi Colt
1996, faz tempo isso aí, hein? Faz tempo. O tempo que ninguém comprava, os carros ficavam parados porque era muito caro, peça de manutenção, esses troços. Eu contei um testemunho esses dias de quando eu tinha um Fusca. Quando eu vendi o Fusca, eu comprei esse carro. Recebi um dinheiro de uma ação trabalhista e comprei esse carro. Quando eu comprei, que eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir: nossa, você é louco. Meus parentes, você é louco. Você sabe quanto é que custa se quebrar esse carro? Eu conheço um fulano de tal que tem um carro desse, está parado na garagem faz 2 anos, porque quebrou uma peça, ele não consegue por causa do preço para arrumar. Cara, eu escutei isso de todo mundo. De todo mundo. Chegou até a me dar um choco. Sabe quando é um choco? Você está todo animado assim, alguém joga um balde d'água fria em você. Eu falei: credo, Jesus, mas eu orei, você falou para eu comprar esse troço aqui. Vou contar uma coisa para você. Quando eu bati esse carro, muitos anos depois, acho que uns 6 anos depois, eu fiquei com o carro. Ele nunca quebrou, nunca, nem um prego, nunca. Nunca quebrou, porque né, Mitsubishi, do carro, os antigos, né? Os novos eu tive vários, é uma bomba, mas os mais velhos, era bom, né? Um dia eu vinha subindo a serra com a pastora, nós estávamos em Guaratuba, vindo para Curitiba, e um caminhão derramou óleo na pista, e eu entrei numa curva e rodei na pista. E bati de frente no guarda-reio, a 90 km por hora. 80, quase 90. Você já imaginou se é 90 por hora batendo numa parede de concreto? Se você vê os crash tests, aí todo mundo que está dentro morre, né? Você vê que nós estamos... O chassi desse carro era um carro de rally. E ele tinha chassi de caminhonete, esse carro. Não era monobloco igual esse que não tem ferro embaixo. Ele tinha chassi igual uma caminhonete. E eu achei tão interessante quando eu comprei, porque ele parecia um monte de casco de tartaruga, um parafusado no outro, e ele vinha fazendo assim, ó, que era para que se ele batesse, ele é um carro que andava muito rápido, ele absorvesse o choque. A única coisa que nós perdemos foi as lentes do óculos da pastora. Que a batida foi tão forte que as lentes do óculos arrancou assim, ó. Ela estava de cinto, né? Bateu no vidro e moeu, que a gente não achou pó dele. Eu fiquei roxo daquele cinto de segurança assim 3 meses. Pareceu que eu era torcedor do Vasco da Gama quando eu estava sem camisa. Quando eu cheguei na oficina, que a gente mandou arrumar ele, né? Mandamos arrumar, irmão, e ele ficou bom ainda. O cara olhou e falou assim: onde você encostou isso aí? Eu encostei, eu falei: eu bati no muro, cara, na pista. Eu estava 80, quase 90 por hora. Ele falou: você está brincando, ele só fez isso aqui. Se não fosse, olha o que o mecânico disse para mim. Ele falou assim: ó, se você tivesse outro carro que não fosse esse, com certeza você teria morrido. Se eu fosse no papo dos outros, irmão, eu não estava aqui. Porque a segurança do carro que Deus me deu fez a diferença na hora que eu bati. Porque Deus sabia que eu ia bater o carro lá na frente. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso Ele me deu um carro muito resistente, muito forte. Que fez, através, mesmo batendo da maneira que eu bati, a gente não teve um arranhão, não teve absolutamente nada. O mecânico falou assim: nossa, se você tivesse um Santana, porque eu sou velho, né, irmã? É do tempo dos carros velhos isso aí, né? Se você tivesse um Santana, o motor tinha entrado, a gente tinha acabado com tudo. Irmão, quando eu bati o carro ficou parado em cima da estrada, funcionando o motor. Funcionando, nem desligado, não desligou o motor, irmão. Então, quando o Senhor fez eu comprar aquele carro, Ele fez já para me dar o livramento lá na frente. Porque o Senhor, Ele antecipa e Ele sabe todas as coisas. Por isso, mais uma vez, eu estou testemunhando que você deve aprender a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Você deve viver segundo a opinião de Deus. E sempre que você vai fazer alguma coisa, você deve perguntar ao Senhor o que você deve fazer. Você deve buscar de Deus as coisas que você vai fazer. E eu não compro nenhum carro, nenhum dos que eu tenho, eu comprei sem antes orar. E dizer: Jesus, filho de Davi, eu estou com uma queredeira de comprar um carro daquele ali, você acha que eu posso?
Sempre na orientação de Deus, irmão. Quando eu fui fazer o meu CAC para ter as minhas armas, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu posso ter armas? Ele disse, você não precisa tê-las, porém, caso você queira, você pode. Você não precisa, que você sabe que eu protejo você, te guardo, mas se você se sente melhor tendo, pode ter, não tem problema. Tudo que eu faço, eu oro a Deus, irmão. Eu pergunto para o Senhor se eu posso, se eu devo, se isso não vai atrapalhar a minha relação, o meu relacionamento com o Senhor. Porque, de fato, é isso que importa. O nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós estivermos como Jesus Cristo, fazendo as coisas para que agrademos a Ele, segundo a vontade dEle. Por que que o Pedro desceu no rio, colocou um anzol, pegou um peixe e tinha uma moeda dentro de ouro? Por quê? Por causa da obediência do Pedro? Da presciência de Deus? Ou porque o Senhor mandou? Ele disse, vá ali embaixo, pega um caniço, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, porque dentro estará uma moeda necessária para a gente pagar a tua e a minha. Quem pagou o imposto? Foi Jesus ou foi o peixe? Quem pagou? Quem pagou, irmão? Porque as pessoas acham que eu conto as coisas, irmão, que eu sou mentiroso. Agora, você já imaginou se eu estivesse contando para você que eu fui pescar, abri a boca do peixe, tinha um diamante lá dentro? O que você ia falar? O pastor está mentindo. História de pescador isso aí. Daqui já se viu. Irmão, se tinha uma moeda de ouro, não podia ter um brilhante? Uma esmeralda? Um brilhante mais fácil, né? O peixe subiu o rio. Os portugueses não exploravam diamante nesses nossos rios? Aí você sabe que sim. Quanto diamante os caras encontraram nos nossos rios de pedra da serra aí? Ouro. E se o peixinho subiu ali, viu aí? Brilhantinho. E aí ele desceu, porque você sabe que o robalo sobe o rio, né? Encontrou um troço brilhante, ele pluf, comeu. Aí você foi pescar ali. Senhor Jesus, eu preciso pagar meu aluguel, Senhor, meu carro está atrasado. Jesus, eu preciso ir no mercado. Aí o Senhor fala para você assim, pega teu caniço, vai ali. E vai pegar um peixe. Você fala, mas Jesus, o Senhor está de zoeira comigo. Eu estou orando aqui para o Senhor que eu preciso pagar meu aluguel, que eu estou no mato sem cachorro e o Senhor quer me dar um peixe. Vai lá, rapaz, pegar o peixe. Aí ele vai lá, joga um anzol. Tem 500 mil pessoas pescando na Bahia. Ninguém está pegando, só bagre. Você joga, pum, um robalo, 3 quilos. Leva para casa e fala, tá bom, Jesus, pelo menos eu vou comer um robalo, né? Estou ferrado, mas vou comer um robalinho. Aí na hora de limpar, abre o bucho do bicho, o que é que tem lá dentro? E na outra semana o irmão está andando de Porsche. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Porque um diamante desse aqui, irmão, dá para comprar uns 5 Porsche. A mais. Você acha que Deus não pode fazer isso na sua vida? Que Deus você serve, irmão. Você acha que eu que sou louco? É isso aí que você acha? Que fala essas bobagens aí? Irmão? É isso aí que você acha? Por que Deus não pode fazer um milagre na sua vida, cristão? Por que você não acredita nas coisas loucas de Deus? Por que você não crê no Senhor, que o Senhor pode fazer algo extraordinário na tua vida? Olha para o testemunho do teu pastor, irmão. Eu andava de Fusca, hoje eu ando de Porsche. Jesus me deu um trabalho, irmão, extraordinário. Extraordinário. Eu jamais sonhei na minha vida dizer para você que eu ia ser um criador de conteúdo e que eu ia ter patrocínio de gente extraordinária, que me paga absurdo só para eu falar que eu gosto deles. E eu gosto de verdade. Irmão.
E você olha para minha cara de Zé, né? Eu tenho uma cara de mané, eu sei disso. Eu sei, irmão. A pessoa olha para você, porque eu ando de chinelo de dedo, de bermuda, né? É um cara de pobre, eu sei disso. Eu não tenho cara de rico, eu tenho cara de pobre. Não é? Mas o meu Deus é rico, irmão. Riquíssimo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela vai correr atrás de você, vai te alcançar. Eu sempre preguei isso. E hoje eu vivo isso. A bênção de Deus corre atrás de mim, irmão. Eu fiz o meu primeiro contrato, era um valor. No 15 dias vieram atrás de mim e falaram o seguinte: vamos dobrar esse valor que está muito pouco para você. E agora eles já estão pensando em triplicar. Irmão. E eu continuo com a mesma cara de mané. Mas o meu Deus continua sendo o dono do ouro e da prata. E eu não preciso pegar nada de ninguém. É só com o que é meu. Pago os meus impostos, tranquilo, na boa, irmão. E cada vez a coisa fica melhor. Porque a bênção de Deus nunca é tão boa para que não possa melhorar. Sabia? Ela vai melhorar, ela pode melhorar. E ela vai melhorar, irmão. Em nome de Jesus. A minha vida está de um jeito que Deus está multiplicando a bênção na minha vida, que eu resolvi comprar 5 cabecinhas de gado. 5 só. Para a gente colocar lá no sítio. E eu comprei 2 vaquinhas. Mas 30 dias que elas estão lá, o boizinho que eu comprei já engravidou as 2, já está as 2 prenhas. De 5 já virou 7. No primeiro ano. Eu falei que eu estou igual o Jacó, irmão. Já está multiplicando o meu rebanho. E aí foi um homem lá, olhou o boizinho e falou: você não quer trocar numa vaca? Eu falei: eu troco. Tinha 2, eles estavam dando cabeçada um no outro. Daí eu fiquei com o que eu gosto, que tem um coraçãozinho, e o outro mais novinho, troquei na vaca do cara. O cara trouxe a vaca, ela está prenha, falta 2 meses para ganhar, bebê. Está com o brão assim, ó. Aí de 5 já vai virar 8, irmão. Olha que conta absurda. De 5 já vai virar 8. Tudo que você colocar a mão, escute isso, eu vou profetizar na tua vida. Tudo que você colocar a mão, Deus vai multiplicar em nome de Jesus, irmão. Deus vai, essa unção de multiplicação vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Todo negócio que você fazer, Deus vai te prosperar. Toda ação que você fizer, Deus vai prosperar você. Quando você estiver na presença de Deus, fazendo as coisas para agradar a Deus, andando na presença de Deus. Nas pequenas coisas, Deus vai prosperar. Quando você for pescar, irmão, Deus tem um brilhante esperando você na barriga do peixe. Você só precisa pegar o caniço e buscar, irmão. É pela tua fé que as coisas acontecem na tua vida. Para de ficar olhando que, para. Por que os irmãos prosperam? Eu não prospero, porque os irmãos vivem crendo em Deus e não falando mal dos outros. Não vive se preocupando com o que o outro tem e deixa de ter. Se ele tem é porque ele está orando, está buscando. Deus está abençoando a vida do cara. Olha ali o pastor Israel, vai lá fora, lá, vê a caminhonetona dele, que linda. Irmão. Ele vai dizer assim: eu andava com uma S10, a gasolina velha, podre, agora eu ando Hilux. Irmão. Anda na benção, Deus está prosperando. Você acha que é dinheiro da igreja que usa para comprar isso? Não é não, irmão. É dele, da empresa dele, onde ele trabalha, assim como o meu. A gente trabalha pra caramba, corre atrás, se esforça. Trabalha 12, 13, 14 horas por dia, todo dia, sem parar. E Deus vai recompensar você pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, irmão. Quando você crê, quando você colocar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, trabalhar, fazer as coisas para Jesus, Deus vai prosperar você, irmão. Deus vai fazer você crescer cada vez mais. Amém? Fica de pé então que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar hoje todo o meu povo, toda a minha igreja, pedindo que o Senhor os abençoe, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai do céu, em nome de Jesus eu te peço, que
Que o Senhor possa nessa noite vir abençoar cada um deles, segundo a fé que eles têm no Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, mover as tuas mãos poderosas sobre a vida dos seus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, mover as suas mãos poderosas, baseado na fé que cada um deles tem. A tua palavra diz, Senhor, que se a nossa fé for como um pequeno grão de mostarda, nós daremos ordem às montanhas e elas se moverão. Nós faremos e veremos coisas extraordinárias quando crermos. Por isso, nós precisamos crer. Por isso, irmão, nós precisamos olhar para o céu, olhar para o Senhor, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E o Senhor certamente mudará a nossa história, moverá os nossos caminhos e nos abençoará todos os dias da nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos desamparará, e nós cremos nisso. Nós cremos nisso, papai. Que o Senhor vai nos amparar, nos ajudar e nos abençoar todos os dias, em nome de Jesus. Estende, papai, eu te peço, as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós e nos abençoa. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé, meu Deus, venha a se firmar, para que sejamos fortes na nossa fé, e assim, Deus, possamos ver as coisas mudarem diante dos nossos olhos, as coisas acontecerem, Senhor, diante dos nossos olhos, que nós possamos ver o milagre, que nós possamos receber o milagre, que nós possamos viver essa palavra que foi ministrada hoje, que as tuas bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão segundo a palavra que foi pregada. É assim, Deus, que nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Eu vou dar 5 minutinhos para você fazer a oração, para você se consertar com Deus, pedir perdão do seu pecado, para que você possa participar da Santa Ceia do Senhor em santidade. Tá bom? Você pode ficar sentadinho, de pé, como você quiser, para você fazer a sua oração. Vou te dar 5 minutinhos.
Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar este pão, pedindo, Deus, que ele venha agora representar a tua carne, e que quando o teu povo, o Senhor, comer dele, passe a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Amém? Todo mundo pegou o pãozinho? E disse o Senhor: essa é a minha carne que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, comei todos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe apresentar esse cálice, cada um destes que está nas casas, dos irmãos que estão conosco agora, pedindo que o Senhor venha derramar uma gota do teu sangue sobre cada um deles, em nome de Jesus. E quando nós bebermos desse cálice, passemos a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor.
Amém? Todo mundo pegou o seu copinho? Segure ele aí, você que está em casa, segura na mão. E disse o Senhor: esse é meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Pode beber, por favor. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Não esqueçam, temos culto domingo, 9 horas da manhã. Não vos esqueçais, né? Oração segunda-feira, né, pastor Zé? Quem vir na oração segunda-feira vai comer pinhão. O pastor trouxe um saco de pinhão hoje para vocês, mas vai ter segunda-feira, quem vir na oração, o pastor Israel vai cozinhar lá e vão vocês comer pinhão junto. Eu trouxe para todo mundo. Como não dá para dar para todo mundo, né? Então eu trouxe uma quantidade grande e está lá na cozinha. Os irmãos vão cozinhar e vai estar aí. Quem vir na oração segunda-feira vai comer pinhão. Espero que esteja bom. Não é do sítio. Eu ganhei de presente, um amigo meu trouxe de Guarapuava. Trouxe um saco de 50 quilos de pinhão. Exagerado. E aí eu trouxe para toda a galera, né? Para todo mundo. Então quem vir segunda-feira na oração tem pinhão. Viu, pastor? Assim que você faz, a galera vai vir. É. A galera vai vir. Vai ter pinhão, oração com pinhão. É só que no pastor Israel, não tem outra igreja que faz essas coisas de graça não, né, irmãos? Mas cobra, né? Mas nada de graça, tá? Não precisa pagar nada. É só vir e tá de boa. Você que trouxe essa oferta, deu um sinalzinho assim, ó. Trouxe seu dízimo, quer entregar? Dá um sinalzinho para as irmãs entregarem envelopinho para você pôr a tua oferta e o teu dízimo. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi embora depois não se amarre, porque tem uma notícia que vai fechar a estrada de novo. Mas é 10 para meia-noite, sentido sul, tá? Eles vão fechar para trocar os radar, não sei fazer o quê. Então se você vai para Floripa, não fica se amarrando aí, que acho que é 10 para meia-noite vai fechar de novo. Não sei bem em que altura, né? Não sei bem em que altura. Shirley, tem que ver lá para os irmãos ali, ó. Não sei bem em que altura, mas vai fechar para o sul aí. Então ficando safo, já estamos olhando todas essas coisas da artéria, né? Já olhamos tudo antes, já, né? Para não ficar no meio do caminho aí, né? De não ficar parado no meio do caminho. Glória a Deus. Jesus é bom. Semana que vem, culto quarta-feira, vocês já sabem, né? Não deixem de vir. Vai ser uma bênção. Eu espero que na semana que vem a estrada não esteja fechada, né? Todo mundo possa vir na boa e não vai ter problema. Aleluia. Glória a Deus. Tudo certinho? Podemos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, vem trazer sua oferta aqui, por favor.
Amém? Pastor Israel, vem aqui fazer a oração. Pastor Israel vai orar com vocês agora, vai dar a bênção apostólica e despedir a igreja. Glória a Deus. Tá? Na frente da câmera você tá. Aleluia. Glórias a Deus. Espero que estejam todos abençoados, né? Creio que sim. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos fechar os nossos olhinhos, por favor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deu para mais essa quarta-feira, hoje culto de Santa Ceia, um dia especial. Obrigado pela vida dos teus filhos, meu Deus, que o Senhor os trouxe, que o Senhor possa conduzi-los de volta aos seus lares. Obrigado por toda a igreja virtual que o Senhor tem trazido para este ministério. Obrigado por essas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, durante todo esse restante de semana abençoar cada um deles, guardá-los, direcioná-los, porque o Senhor tem até aqui tem nos trazido, até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, até aqui o Senhor tem tido zelo por cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor possa ir de encontro aos seus corações, Pai, que eles não venham sair daqui da mesma maneira que entraram, mas que eles possam levar nas suas mãos, Senhor, tudo aquilo que eles vieram buscar nesta noite, neste lugar, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus que tem contemplado os corações, sabemos que o Senhor é Deus que sonda cada um deles, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, Pai, derramar do céu, assim como o teu filho já pregou a palavra nesta noite, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre as vidas de cada um deles, que o grande amor de Deus possa estar conosco, meu Deus, durante toda esta semana, nos conduzindo e nos abençoando, Pai. Guarda os seus veículos, joga por terra todo o veículo contrário, meu Deus, em nome de Jesus. Joga por terra, meu Deus, todo animal na pista, eu repreendo todo o mal. Joga por terra, meu Deus, todo o embriagado que possa estar na estrada, Pai. Que o Senhor possa conduzi-los da mesma maneira que o Senhor os trouxe, guardando as suas vidas, acampando os seus anjos juntamente com eles. Assim queremos te louvar e te agradecer, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.